Olá, é um prazer apresentar para vocês hoje o professor Lindemir Ribeiro Castilho. Isso, não, Lindemir Ribeiro da Silva. Lindemir Ribeiro da Silva. Uhum. O Lindemir, eu estava conversando com ele e percebi que é uma pessoa bem interessante de se conhecer. Né? Você nasceu onde? Nasci em Brasília. Em Brasília. Né? E é professor. Né? Isso, professor de língua inglesa. De língua inglesa. O que eu achei interessante nele... Bom, primeiro, como é que você se definiria? Qual é a sua característica mais importante como professor? Eu acho que a honestidade e o prazer de estar em sala de aula com o aluno, né, que é o que me faz feliz. É passar o conhecimento que foi agregado em anos, né, de educação, a vivência na Europa, então me trouxe... Ele ficou 10 anos em Londres, não é isso? Ficou 10 anos. Lá ele aprendeu a língua inglesa, isso, não é isso? Não é? Especificamente língua inglesa. Depois você fez um curso... Isso, de ciências políticas, de né? ciências políticas. Né? Ele não é bobo, ele sabe o que ele escolhe. Exatamente. Fez um curso de ciências políticas, né? E começou a dar aula, né? Isso. Inclusive lá mesmo você já dava aula Isso, de né? inglês. Trabalhei, tive experiência em sala de aula com nativos, né? Para perceber, né, que quando a gente leva o idioma, a gente traz um pouco da cultura. Sim. Então, porque a língua não é falada só com palavras, ela é feita de gestos, né, de emoção, do olhar que se ensina com todo o corpo. Aliás, na Inglaterra, a emoção é meio difícil. Né? Isso, é que eles são bem reservados, eles são extremamente reservados. Então, é um aperto de mão, uma distância maior, o que é um artigo cultural, né, a forma de se preservar. Então, as pessoas são muito preocupadas, né, com a vida delas. Então, mas sempre com muita educação, com muito respeito. Até o humor é diferente. Com certeza. Né? Eu estava vendo aqui outro dia não foi outro dia, foi hoje. Eu estava ouvindo um comentário, acho que foi na Band News. Foi na Band. O comentário sobre essa ação dos Estados Unidos de espionagem, né, em todos os países, isso está na mídia aí. Com certeza. Né? E aí já estavam fazendo piada. Isso já estavam dizendo o seguinte, olha, quando você mandar um e-mail, antes de mais nada, agora você diga assim, bom dia, Obama, boa tarde, Obama. Né? Mas a gente não perde tempo, acho que o brasileiro faz muita piada. Pois é. E o inglês é aquele humor mais negro, mais sarcástico. Então, quando você começa a entender o humor, não, ele é lindo. Você mergulhou na cultura, você aprendeu, né? Você absorveu. O humor inglês é um humor sutil. Né? Isso. É um humor para você dar um sorriso, não é para dar uma gargalhada. Isso, e a gente não é. A gente é bem, né, alegre, acho que é coisa aqui do trópico. Né? Que já que a gente mora no trópico, as regiões mais quentes, acho que onde tem a maior incidência de sol, as pessoas são mais alegres. Uma coisa que me atraiu quando você estava falando da sua experiência e etc., foi que você começou a dar aula de inglês, depois você veio para o Brasil dando aula de inglês também, e você deu aula de inglês em vários métodos, em várias escolas, não é isso? Até que... eu decidi criar o meu. Sim. Né, que aí eu não vou contar o segredo, porque é o meu método. Mas foi exatamente dessa experiência aí que eu vi a necessidade de fazer tudo aquilo que se faz em 5 anos em um tempo menor, em um ano, que você tem todo aquele conhecimento, você pode passar por aluno, só que num período bem menor. E ele vai desenvolver, sim, as habilidades. Ele vai ler, vai escrever, vai ouvir e vai falar. Sim. Né? E de uma forma prática, rápida e efetiva. Você percebeu? Então ele resolveu criar um caminho, né, que ao invés de 5 anos, você em 1 ano, em 12 meses, né, você consegue atingir o mesmo objetivo. Com certeza. Né? Então você entenda o que é sucesso. É resultado de esforço, de determinação, de planejamento. E de vários Ele anos, né, de ficou pesquisa. 10 anos lá, né, absorvendo para poder criar a sua saída. Com certeza. A sua saída e poder proporcionar cursos que outras pessoas não podem. Exato. Não, e assim, depois de ter passado os 10 anos, absorvido toda aquela cultura, vir para cá trabalhar, né, e aí ver como funciona cada um. E desse cada um você vai tirando um pouquinho, vai montando e depois dar aulas particulares para
experimentar, porque eu acho que a sala de aula é um laboratório. Sim. Né? Você vai testando, você vai aprendendo, que se aprende muito em sala de aula. Com certeza. Uma vez eu conversando com uma Aliás, turma... quem mais aprende na sala de aula é o professor. É o professor. Eu falei uma vez, brincando em sala de aula, eu falei com a turma que já graduou, que hoje nós somos amigos, eles viajam e sempre mandam, né, mensagens falando, olha, consegui me comunicar, muito obrigado. Eu falei, às vezes parece uma troca injusta. Sim. Porque eu sempre aprendo mais do ser humano, numa forma de ensinar melhor. Sim. É bem interessante assim, essa troca em sala de aula, porque eu acho que o professor lida com emoção. Isso. Então você vai de coração aberto e você percebe assim a mudança e vê o aluno raciocinando e aí te ensina automaticamente a raciocinar de uma forma diferente. E uma das coisas mais bonitas, né, que eu vejo que um professor de língua pode sentir, é quando ele percebe que o aluno dele começou a pensar na língua, exatamente, na outra língua. E aí você fala uma coisa, ele olha para você e fica tentando, fala, não, professor, sim, agora eu entendi, mas eu não consigo me expressar. É aquela frustração, que eu acho que é um bom estímulo. Sim. Poxa, eu não sei essa palavra agora, mas aí tenta, de uma outra forma, chegar, né, do ponto A a B. Isso é maravilhoso. Pois é, então vocês perceberam com quem que nós estamos falando, né? Com essa fera aqui, muito obrigado, que está abrindo um curso de inglês. Isso. Né? São 3 módulos. São 3 módulos, né, de 16 encontros cada módulo. São 3 módulos. Cada módulo é um encontro de 3 horas e meia, 4 horas. Exatamente. Ou na quarta ou no sábado. Isso. E vai ser em Taguatinga. Isso. Né? O pessoal aqui do plano piloto, né, vai ter que se locomover para lá, porque o tempo dele não dá para vir aqui. Isso. Então ele vai montar em Taguatinga esse curso, né? Às quartas e aos sábados. Você pode escolher ou ter aula no curso de quarta-feira, que é um curso, no turno, e de sábado outro curso. Isso. Na quarta-feira é à noite. Isso. E no sábado é de manhã ou à tarde? Não, à tarde. No período vespertino. Isso, no período vespertino. É sábado à tarde. Né? Esse curso vai ser em Taguatinga e começa na segunda semana de agosto. Segunda semana de agosto. Dia 7 de agosto, que é uma quarta-feira, começa uma turma e no dia 10 de agosto, que é sábado, começa outra turma. Não é isso? O que você gostaria de falar para o interessado? Que venha conhecer o curso, né, já que a gente está nessa era globalizada que com o inglês se viaja, se comunica, porque hoje no mundo é a língua dos negócios, é a língua que você faz negócios, né, esse sendo comercial, por prazer, uma viagem. E eu, por ter experimentado ir ao Japão, ir a Istambul, ir à África, e o inglês me proporcionou essa comunicação. Essa comunicação, com certeza. Né, e fazer transações de negócio, você ir a um banco, conseguir trocar o seu dinheiro e entender o que está sendo falado. Então venha, experimente, conheça o método. Porque a gente realiza muito do sonho, né? Você se comunicar, você levar... Você coloca as situações da vida real. Da vida real. Quando o cara entra num banco, qual é o tipo de linguagem... Que ele vai usar. E a gente vai trabalhar muito com o vocabulário novo que está acontecendo agora, né? Porque língua, por ser uma coisa viva, está sempre surgindo novas palavras, novas gírias, coisas corriqueiras do dia a dia. Se tem guerra, se fala da guerra. Se vem vocabulários para se falar da guerra. Está tendo uma crise mundial, sendo ela econômica, a que a gente viveu no país agora. E tem um outro vocabulário que aparece, a gente vai usar disso porque a gente é feito de atualidade. E nesse mundo globalizado, que tudo é muita informação, as redes sociais, né, se comunicam muito, e aí eu acho que é a melhor fonte para aprender palavra nova, ver o que está acontecendo no planeta. Então você percebeu que há uma diferença entre você imaginar assim, eu vou aprender inglês e pegar um livro, começar a estudar um método, etc., mas não ter a noção do momento, da perspectiva do momento. Isso. Na realidade, o que ele está falando, que ele ensina uma língua, né? A língua de hoje, a língua da atualidade. Cada assunto novo que está chegando está trazendo toda uma nova terminologia. Com certeza. Não é isso? E ele está trazendo essa terminologia para os alunos. Não é isso? Porque até se você for aprender inglês para ler Shakespeare, é fantástico, é maravilhoso, mas ficou lá no passado. Exatamente. E o que está acontecendo hoje, né? Com a globalização, com a nova tecnologia, com os desenvolvimentos na saúde, na educação, na cultura global do planeta. Isso. Então, e aí hoje a gente percebe essa necessidade de todo mundo, né? Com as grandes multinacionais, com esse intercâmbio que tem hoje de aluno que vai ao exterior, e aí chega lá,
tá, eu vou ter que fazer tudo, vou ter que passar por todo esse processo. Então, venha, faça com a gente. Exatamente. E aí já vai de uma forma mais consciente. Você não precisa ir lá para fora, ficar 10 anos observando, porque alguém já fez isso. Isso, então eu estou aqui só para te entregar o que eu já sei. E ele tem uma coisa mais interessante do que se fosse um professor londrino, um professor que nasceu lá em Londres. Por quê? Ele é brasileiro. Isso. Foi para lá, absorveu, e aqui ele tem uma ponte com o Brasil. Exatamente, tem essa emoção, então, né? Ele tem vamos dizer, o domínio dos dois universos de pensamento. O universo do inglês e o universo do brasileiro. Exatamente. Não é isso? Que aí você, né, já que é tudo baseado na emoção, e a gente é feito das nossas vivências, né? Porque você expressa, né? Porque a língua é viva, ela é de expressão, é de emoção. Né? Quando você fala com uma pessoa, a forma que você dá bom dia, no nosso jeito sutil do Brasil, de chegar e abraçar e fazer barulho, que o inglês, como, né, o senhor já falou antes, é mais contido, é mais reservado. E aí, esse link de emoção, você tem o britânico, você tem o brasileiro, e aí essa junção deu esse método fantástico. É uma coisa que você não vai encontrar em outro lugar, falou? Ou você vai ter que desenvolver um, né? Exatamente. Então, não perca, né? Procure em Taguatinga ou no site da Veste Concursos. Isso. No site da Veste Concursos, o curso de inglês do professor Lindemir Silva. Isso, né? Tá até com o nome de Easy Talk, né? Fale fácil. Easy Talk. Né? Que fala fácil, rápido e efetivo. Beleza. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Sucesso para o curso. Muito obrigado. Olá, hoje a gente está aqui com muito prazer com o professor Emerson Caetano, né? O professor assim, super conhecido na área de concurso no Distrito Federal e fora dele, através do online também, né, Emerson? Né? Você já está há muito tempo trabalhando com a gente, não está? Sim. Muito tempo. Desde o início você está lá. Estou aqui. Desde o início da Veste Concurso você está lá, né, trabalhando e fazendo os seus alunos passarem, né? Ele é professor específico de Direito Administrativo, né? E, aliás, muito recomendado por tudo quanto é aluno. Ele está lançando um curso agora, né, Emerson? Sim, é um curso completo que envolve a teoria do direito administrativo toda e mais duas leis, que seriam a lei de improbidade e a lei do processo administrativo federal, que são cobrados em praticamente todos os concursos. Então, envolve toda essa teoria e exercício também, bastante exercício. E bastante exercício. O curso é baseado em teoria e exercícios, aula a aula, para ir consolidando os conhecimentos. Esse curso, você vai dar quantas horas aula? Né? São 95 horas aulas no curso todo. Sim, 95 horas aula. Por que 95 horas aula se eu estou vendo curso de direito administrativo aí no mercado de 10 aulas, 15 aulas, 20 aulas, etc. Você vai dar 19 encontros, não é isso? Esse curso ele vai na linha de cursos que tem aqui na Veste Concurso, que é uma preparação de médio prazo para o candidato ter aquela certeza de que vai ter muitas condições de enfrentar os melhores candidatos do país e sempre disputando a classificação, não só aprovar, mas classificar dentro dos concursos. Então o objetivo é trabalhar uma amplitude muito grande de conteúdos. Então mesmo aqueles conteúdos que aparecem em apenas 10%, 5% das provas, ele vai ser trabalhado. Porque se eventualmente uma questão como essa, de um conteúdo que não é frequente, aparece, ele vai ter oportunidade de desempatar numa questão como essa. Quer dizer, então na realidade há uma diferença muito grande entre ser aprovado e ser classificado. Não é ser isso? Classificado. E o trabalho do professor Emerson é exatamente forçar a classificação, não é isso? É focar a classificação. Não é só para o aluno ser aprovado, é para ele ser classificado, ser chamado, não é isso? Isso. Porque a minha disciplina, o direito administrativo, eu reputo básica. Básica por quê? Porque ela é frequente em todos os concursos. Vai desde uma Polícia Rodoviária Federal até um Banco Central, uma Receita Federal, um TCU. Então, o candidato que se prepara num curso como esse e atinge um nível de aproveitamento acima de 85%, 90%, que é o que acontece com os alunos ao final desses cursos, de vários outros cursos administrados, desse mesmo formato, o que acontece? Então, quando aparece uma matéria específica, ele vai ter condições de focar a matéria específica, mas ele já tem uma garantia nessa disciplina. Então ele vai só ficar revisando, mas ele já tem uma formação sólida nessa disciplina. Então ele já entra no concurso com uma taxa de aproveitamento em disciplina básica como essa, que é o direito administrativo, básica no sentido de que está em todos os concursos. Sim. Ele vai ter uma taxa de no mínimo 85% de aproveitamento. Sim. Então ele tem uma margem muito grande para não precisar ter um desempenho tão grande em macroeconomia, por exemplo, o Banco Central. Sim.
Então, isso faz com que o estudo dele fique mais balanceado no médio prazo e tenha mais efetividade no curto prazo, que é a partir do momento que o edital foi lançado. Então, a estratégia é essa. Você está muito bem em disciplinas reputadas básicas, como direito administrativo, constitucional, língua portuguesa, para ter margem para não precisar gabaritar questões ou disciplinas mais específicas. Nas disciplinas específicas, né, mesmo que você tenha um aproveitamento um pouco menor, o ótimo aproveitamento que você teve nessas disciplinas básicas te garante, né, a classificação. A classificação. Então é importante muito o que o professor Emerson está dizendo, é que uma questão que cai muito pouco, né, a maioria dos cursos não trabalha com aquele texto. Até diz, não, isso aí cai muito pouco, né? Mas o problema é que cai. Cai pouco, mas cai, né? Então, quando cair, quem sabe aquilo se distancia dos outros. Né? É uma estratégia de eliminar riscos. Sim, eliminação de riscos. Se o candidato não for muito bem nas matérias específicas, mas ele tendo um conhecimento, um desempenho sólido nas matérias básicas, como a minha disciplina, ele tem condições de vencer o concurso e ser classificado com uma certa tranquilidade, uma certa folga. E vale até destacar que nos últimos, mais recentes e importantes concursos, como o MPU e concurso até como TJ, CNJ, o primeiro classificado foi da Veste Concurso e foram alunos que foram meus alunos. E me mandaram e-mail dizendo, olha, professor, tivemos um excelente desempenho, outro gabaritei direito administrativo. STJ também, primeiro lugar. Primeiro lugar. Então, a diferença entre não só ser classificado, mas você precisa ter, eu gabaritei direito administrativo para alcançar a primeira colocação. Claro que o objetivo é ser classificado, mas mostra que essa estratégia de médio prazo faz que um candidato chegue até a primeira colocação nacional, ou seja, é o melhor do país. E não tem como ser o melhor se não tiver um desempenho excepcional. E o ranking da Vestecom é muito interessante. No MPU, dos 10 primeiros colocados nacionais, 7 eram da Veste Concurso. Né? É um desempenho muito 10 grande. Primeiros. O primeiro lugar foi... Nesses mais de 10 anos aí ministrando aulas, com milhares de aulas ministradas, eu estou convencido de que essa preparação de médio prazo em cursos como esse faz com que o candidato não só seja classificado, mas que ele tenha uma folga para chegar a esse nível, né? De estar entre os 10 nacional. Nós estamos falando de um universo de, talvez, 5, 10 mil candidatos disputando concursos grandes como esse, às vezes 2, 3 mil candidatos por vaga, e a pessoa atingir essa excelência. É uma excelência, assim, é um mérito que não pode ser negado, né? Um mérito excepcional. Depois que você passa com uma classificação dessa, né, vamos dizer assim, o seu desempenho profissional, até em função da sua autoconfiança, modifica muito, né? Você entra com muito mais confiança em si mesmo na sua profissão. Né? Já tive declaração de alunos que ficaram nessa situação entre os 10 primeiros em concurso. Professor, ele me falava, professor, fiquei entre os 10 primeiros. Eu achava que não poderia disputar concursos como o Senado, concursos como a TCU, Receita, mas diante desse meu desempenho em tão curto período de tempo, um ano de estudo, eu já estou acreditando que eu posso disputar os melhores concursos e mais concorridos do país. Eu falei, com certeza, porque essa bagagem que te fez ficar entre os 10, ela não foi perdida. E essa mesma bagagem, esse mesmo ato administrativo, essa mesma lei administrativa que você estudou, ela vai ser cobrada em outros concursos. Talvez no nível mais elevado. Mas se você está entre os primeiros, significa que você consegue superar essas questões também. Com certeza. Então, vocês perceberam a estratégia, né? A estratégia é estudar com seriedade, com profundidade, com amplitude. Isso é seriedade, amplitude e profundidade, que é a especialidade aí do professor. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu acho que você falar em sala e o aluno tem que se medir e me medir. Ou seja, então, no primeiro dia de aula, nós já entregamos para ele uma lista com praticamente 5 mil exercícios de diversas bancas e de uns 5 anos para cá. Ele fica com esse exercício na mão e está dividido capítulo a capítulo. Eu vou ministrando a aula e o aluno vai testando isso lá. Entendeu? Eu não escondo questões, eu pego todas que foram e entrego ao aluno. Num caderno separado. Eu vou ministrando a aula e ele vai sentindo. Claro, vai ter uma dúvida ou outra, eu vou esclarecendo nas aulas, mas ele vai sentindo que as aulas que ele está ministrando, e eu até gosto de brincar, eu falo assim, olha, essa questão está tão simples que nem precisava concluir o curso.
Claro que é uma brincadeira, mas para dizer que tá lá, o material tá lá, ele pegou a aula, faremos algumas em aulas mais difíceis ou com algum detalhe, mas ele vai o tempo todo em casa testar o conhecimento que ele adquiriu e a forma como eu estou passando para ele. Tá com o material lá. Ele não vai ser, não vou colocar uma venda nos olhos dele em relação às questões, todas estão lá. Claro que ele vai saber que tem umas mais complexas, mas ele tem o raciocínio, às vezes um detalhe, e a gente vai esclarecendo em aula. Mas ele está com o material para testar o conhecimento que ele adquiriu e o conhecimento que está sendo passado. Tá vendo? Então, olha, se você quer passar em concurso, você tem que ser classificado, não é só aprovado. Se você quer ser classificado, você tem que estar entre os melhores, né? E é por isso que o professor Emerson Caetano está aqui lançando esse curso de Direito Administrativo. Esse curso de Direito Administrativo do professor Emerson vai ser dado aqui na Asa Norte ou vai ser dado em Taguatinga também? Vai ser na Asa Norte, mais adiante, lá para setembro, serão lançados cursos em Taguatinga também. Então vai lançar primeiro aqui na Asa Norte, na 906 Norte, não é isso? Isso. 906 Norte. E esses cursos, vai ter um curso que é só de sábado, não é isso? Assim, é o mesmo curso, só que um vai ser ministrado nos sábados de manhã, sim, que é para aquele que não tem disponibilidade na semana, e o curso vai ser uma vez por semana. Sim. Ele vai durar aí praticamente 5 meses, para quem não quer ir no ritmo... No sábado ele vai usar só a parte da manhã. Só a parte da manhã, sim, todos os sábados. E aí é para quem quer ir num ritmo moderado e não tem tanto tempo na semana. Sim. E tem esse mesmo curso que vai começar no dia 26 de agosto, e ele é à noite, só que 2 dias por semana, que seria segunda e quarta, se não me engano. Sim. E esse curso será ministrado 2 dias por semana, então ele termina na metade do tempo. Sim. É um pouco mais acelerado e permite até você já disputar concurso para o final do ano, tal, que em outubro mais ou menos ele já estará concluído. Certo. Então, veja só, um dos cursos começa no sábado, dia 10 de agosto. Isso. E esse curso vai ser durante a manhã dos sábados e ele vai terminar lá para o final do ano. Isso. Não é isso? Final do ano. E o outro começa no dia 26 de agosto, se não me engano, 28? 26 de agosto. 26 de agosto. E esse vai terminar no final de outubro. Isso. Quer dizer, é um curso que vai ter a metade da duração porque ele tem 2 dias por semana. 2 dias por semana. É isso? É para quem tem mais pressa e tem disponibilidade de 2 noites. Isso. Não é isso? Isso. Pois bem, então vocês procurem aí a Veste Concursos, né? E vejam as informações sobre o curso de Direito Administrativo com o professor Emerson Caetano, né? Professor Emerson, sua despedida dos nossos ouvintes e telespectadores, né? E o seu conselho para quem está começando. O meu conselho é o seguinte, não tem como se iludir. Você vai trabalhar um pouco mais forte para poder adquirir os conteúdos, mas não é nada fora da realidade de ninguém. Um esforço razoável vai te colocar em condições de disputar para ser classificado. Esses cursos faz com que você não tome antipatia pelo estudo, se ele vai num ritmo cadenciado, para não dar aquele estresse, aquela sobrecarga de trabalho, porque muitos até trabalham e vão fazer o curso, então num ritmo que pode ser harmonizado dentro do seu cotidiano, da sua rotina. E um outro ressalva que eu faria assim, não adianta você ter excepcional desempenho em direito administrativo e não ter o mesmo desempenho em direito constitucional, língua portuguesa e outras disciplinas também básicas, como raciocínio lógico. Então, eu também recomendo que, além de fazer o meu curso, procure os nossos excelentes professores dessas disciplinas para você chegar no dia da prova com um excelente desempenho nessas matérias básicas, língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, para que você realmente tenha um desempenho para te colocar entre os primeiros, se não o primeiro colocado, como nós já temos alguns exemplos, bons exemplos aqui na Veste Concurso. Aliás, vários, né? Porque nesses anos todos que nós temos uma relação enorme. Olha, mais de 400 mil aprovados passaram pela Vestcom, né? Aprovados e que realmente assumiram o cargo. Professor Emerson, muito obrigado e sucesso, né? Constante para os seus trabalhos, que são muito bem vistos. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também aos telespectadores e aos alunos que estão sempre aí prestigiando e se esforçando muito. É muito gratificante ver o aluno se esforçar e conseguir o seu sonho e a gente colaborar minimamente para isso. Com certeza. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal,
semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Predicado. Predicado é o que se fala do sujeito, né? Por isso que ele tem essa forma aqui, ó. Tá? Por quê? Porque predicado é o que se fala do sujeito. Então, essa forma aqui para o sujeito se encaixar aqui. O predicado concorda com ele, né? Muito bem. A mãe estava preocupada. Eu tenho o quê? A mãe, sujeito, e o estava preocupada se encaixando aqui na mãe. Esse aqui é o predicado, né? O filho, aflito. Veja que aflito é o predicado de um filho, tá certo? Só que você vai perceber que aqui você tem um verbo bem escrito. E aqui você não tem o verbo escrito, ele está subentendido. É essa vírgula que marca o subentendimento aí, tá? O homem veio a cavalo, o predicado veio a cavalo. O macaco, a pé, significa que ele veio a pé. Está subentendido o verbo aqui por essas vírgulas. Então, o predicado tem sempre verbo expresso, olha aqui o verbo expresso, ou subentendido, olha as vírgulas marcando o verbo subentendido aqui. Núcleo do predicado. A mãe estava preocupada demais. Predicado é o que se fala do sujeito. Está aí, estava preocupada demais. Qual é a ideia principal que eu estou declarando a respeito da mãe? É estava? A mãe estava demais? Não, é preocupada. Nem é o demais, a mãe demais. Eu vou dizer a mãe preocupada. Eu percebo que o núcleo está aqui, preocupada. E esse preocupado não é verbo. Então o núcleo do predicado pode ser um não verbo, como esse caso aqui. O homem vinha a cavalo pelo bosque. O predicado é vinha a cavalo pelo bosque. Qual é a palavra mais importante que eu declaro do homem aqui? É o homem cavalo? É o homem pelo bosque? Ou o homem vinha? O vinha é que é o núcleo do predicado aqui. E é um verbo, certo? Então, o núcleo do predicado concentra a ideia principal que se fala do sujeito. Pode ser verbo ou não. Aqui eu tenho predicado verbal. E aqui, quando não é verbo núcleo, é predicado nominal, que nós vamos ver em seguida.